Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta. E nessa Expert Class a gente vai falar sobre um assunto interessantíssimo que é o Boxplot. Então, devido a diversas interpretações distintas e diversas dúvidas que surgiram dentro das nossas videoaulas a respeito da construção do diagrama de Boxplot, a gente resolveu criar essa Expert Class para que ficasse tudo bastante claro, tudo bem documentado e as nossas informações fossem aqui registradas. O que é um Boxplot? Vamos tentar traduzir isso, essa informação, e começar a entender aos poucos, desde os princípios de definição até a construção desse diagrama, dessa representação gráfica. Então, um Boxplot, eu vou colocar aqui, é uma representação gráfica, tá? É uma representação gráfica da distribuição de dados, de variabilidades registradas no processo, tá? Então, é claro, eu tenho uma determinada amostra, então eu peguei os meus dados e o meu Boxplot mostra de maneira gráfica quais seriam essas variabilidades presentes. Então, óbvio aqui, os meus dados estão documentados e eu vou mostrar a variabilidade, só que numa representação gráfica. E é por isso que o Boxplot é tão interessante e é tão impactante. Toda vez que eu devo demonstrar as minhas variabilidades de maneira gráfica. Isso é muito mais impactante do que utilizar conceitos ou estatísticas descritivas, tá? Então, na realidade, o Boxplot ele consiste numa caixa e algumas informações importantes. Quais são as informações importantes que esse Boxplot vai ter? Um Boxplot contém um outlier, tá? Normalmente, nós podemos verificar outliers. Nós temos limites superiores, então limites superior nesse caso, depois eu vou ter o meu limite inferior, é claro. Tenho também valor máximo. Tenho o meu valor de quartil 3, tá? O meu quartil 3 contém aí 75% dos meus dados. Tenho também o quartil 2, que vai ser a mediana, o valor de mediana da minha distribuição dos meus dados coletados. Tenho aí o quartil 2. Tenho o quartil 1, que vai conter aproximadamente 25% dos meus dados. Tenho o valor mínimo, tá? Que pode ser registrado. Tenho o limite inferior, tá? Os limites aí inferior e superior, da forma como você quiser chamar, limite inferior. E tenho também possibilidade de outliers abaixo desses limites, desse limite inferior. Carlos, por que você colocou dessa forma? Porque é assim que um Boxplot é representado. No meu quartil 3, eu tenho aí, por exemplo, um risco que vai delimitar esse quartil. Eu tenho até o meu quartil 1 o desenho da minha caixa, tá? Vou desenhar aqui sem escala aí também, sem nada de luxo, tá, pessoal? Só realmente demonstrando onde ficariam esses valores. Tenho a minha mediana, tá? Então, o meu quartil 2 aí vai representar a minha mediana. Tenho um traço que vai até o valor mínimo, um traço que vai até o valor máximo. Tenho meu limite superior, tenho meu limite inferior. Tudo que passar do limite superior é um outlier. Tudo que passar do limite inferior também é um outlier, tá? Essa é a construção específica de um Boxplot.
Carlos, não faço a mínima ideia, por exemplo, de como calculam os limites, né? Ou como calculam os limites superiores e inferiores. Vamos lá. Limite superior, tá? Como que eu posso calcular esse limite superior? Limite superior vai ser igual a Q3 mais 1,5 vezes quartil 3 menos quartil 1. Meu quartil 1 é 10, meu quartil 3 é 30. Vai ser 30 mais 1,5 sobre 20, beleza? Então eu tenho 30 menos 10, 20, e aí eu consigo calcular o meu limite superior. Se eu tiver algum dado que ultrapasse esse limite superior, naturalmente ele pode ser considerado um outlier. Tenho também a possibilidade de ter outlier meu limite inferior. Ok? Como que eu calculo meu limite inferior? Q1 menos 1,5 Q3 Q1, tá? Amplitude interquartil é o nome desse Q3 menos Q1, tá? Então Q3 menos Q1 é igual a amplitude interquartil, é esse o nome que nós damos. E é assim que nós podemos calcular todas essas informações de um box plot e determinar a existência desses pontos aqui, ó. Outlier, tá? Vou até rabiscar aqui com uma outra caneta. Então eu tenho aqui um outlier, tenho aqui um outlier e tenho os valores interessantíssimos de mediana, que mostra a distribuição, né? Q3, Q1, valor mínimo, valor máximo, certo? Representados aqui da maneira correta, como deve ser. Carlos, eu ainda quero um exemplo de construção, como que eu faço, quais são os passos para construir. Vou documentar com vocês aqui o passo a passo para a construção de um box plot, tá? Mas quero que vocês observem que a grande maioria dos softwares hoje, né, desde Excel até software Minitab e outras ferramentas possíveis de serem utilizadas, acabam fazendo isso naturalmente, pulando alguns passos na realidade. Então vamos lá, vamos documentar algumas informações a respeito da construção de um box plot, tá? Qual seria o primeiro passo para a construção de um box plot? O primeiro passo é ordenar os dados em ordem crescente. Então a gente precisa ordenar os dados em ordem crescente, certo? Esse seria o primeiro passo a se fazer, ordenação dos dados. O segundo passo que nós podemos citar para a construção desse box plot é determinar a mediana Q2, o primeiro e o terceiro quartil, tá? Vamos lá, determinar a mediana que vai ser o próprio quartil 2 e quartis Q3 e Q1, como vocês já sabem, tá? Esses seriam os próximos passos. Vou até calcular aqui, colocar aqui passo 2. Passo 3 da importância e construção de um box plot. Determinar a amplitude. Então aqui, ó, determinar a amplitude interquartil, de extrema importância, e como vocês já sabem, a amplitude interquartil, como eu falei, é Q3 menos o Q1, perfeito? É assim que se calcula essa amplitude. Depois, calcular os limites de controle, tá? Limite superior e limite inferior.
Eu já fiz, né, demonstrei a fórmula de como calcular os limites, só vou repetir essa fórmula aqui na realidade. Então, o limite superior vai ser Q3 mais 1,5 vezes a amplitude interquartil e o limite inferior vai ser igual a Q1 menos 1,5 vezes a amplitude interquartil. Feito isso, pronto, basicamente o meu quinto e último passo seria traçar as linhas até os valores máximos e mínimos, tá? Então, traçar as linhas até o menor e maior valor. Carlos, quero exemplos de como ficaria um box plot na prática, só para poder ilustrar com vocês o que a gente fez, tá? Primeiro passo aqui, ó, ordenar os dados em ordem crescente. Esse passo é simplesmente necessário para que eu possa construir e posicionar o meu quartil 1, quartil 2, quartil 3 e assim sucessivamente. Determinar a mediana. Determinei a mediana, fiz um traço nos meus dados. Se eles estão em ordem crescente, isso é fácil de ser realizado. Determinar a amplitude interquartil, essa distância aqui, ó. Essa distância aqui é a distância H, amplitude interquartil. Bacana? Essa é a distância. Depois eu tenho o cálculo do limite superior e do limite inferior, que eu posso fazer como Q3 mais 1,5 amplitude interquartil ou Q1 menos 1,5 amplitude interquartil. E esse limite superior e inferior são esses valores aqui, essas linhas tracejadas que nós podemos demonstrar nesse gráfico inicial, tá? Então, tudo que a gente ensinou foi o passo a passo para a construção dessa figura. E é claro, existem algumas análises possíveis que podem ser feitas de um box plot, tá? Por quê, Carlos? Porque as distribuições na realidade podem não ser normais, podem não ser tão perfeitas como a gente observa na prática, tá? Então eu tenho aí cenários onde a minha distribuição de dados é simétrica, tá? Se a minha distribuição de dados é simétrica, ótimo, meu box plot vai ficar com uma cara bastante semelhante àquela que nós observamos nos exemplos didáticos, enfim, tá? Box plot bastante semelhante e perfeito na realidade. Eu tenho possibilidade de ter distribuições assimétricas. O que significa isso? Tem um pico aqui e tenho valores distribuídos numa cauda à direita. E aí, nesse caso, eu acabo tendo alguns valores aqui, tenho a concentração e a mediana dos meus dados aqui e um box plot um pouquinho mais longo, porque há também uma grande quantidade de valores distribuídos para cá, tá? Então essa é a representação quando meus dados são assimétricos, é assim que meu box plot fica. E eu tenho possibilidade de distribuição uniforme, tá? Não é tão comum a gente trabalhar com esse tipo de dado, tá? Então tem aqui uma distribuição uniforme e a cara do meu box plot se assemelha muito a uma distribuição simétrica, tá? Eu tenho aqui os meus dados, tenho a minha caixinha de box plot, tá? Tenho traçado aqui no centro também os meus outros dados, ilustrando esses valores. Perfeito? Então é claro, a forma de distribuição e a forma do box plot vão mudar a partir do momento que eu consiga fazer esses desenhos e essas associações. Interpretações possíveis que eu posso ter dentro de um box plot. Então basicamente a gente chegou até esse momento aqui da nossa Expert Class, tá? Falamos um pouquinho sobre o box plot, falamos um pouquinho sobre a construção do mesmo, para chegar e falar sobre interpretações possíveis. Vamos lá, vamos falar quais são as interpretações que a gente deve fazer dentro desse cenário. Então, interpretações no box plot. Essa folha aqui vai ficar bastante vazia, mas não tem problema, tá, pessoal? Simplesmente para a gente ir trabalhando isso daí. A primeira interpretação que eu devo fazer é com relação à localização
da mediana. Então, há indícios aí, por exemplo, de que a mediana dos dois grupos sejam significativamente diferentes. Por que dois grupos? Imagina que eu esteja comparando, por exemplo, a característica de uma população X, característica de uma população Y, características de uma universidade X, de uma universidade Y, de um processo X, de um processo Y. Então, a localização da mediana já me traz algumas informações. Então, a gente deve ter em mente aí que a pergunta tem como objetivo saber se as populações dos dois grupos têm medianas ou não, tá? Diferentes, tá? Em diferentes posições. Então, é claro, a gente precisa concentrar algumas informações relevantes a respeito dessa localização. Se a mediana estiver realmente distinta um grupo do outro, aí eu posso concluir, né, que as minhas amostras são de populações diferentes, dois grupos diferentes. Caso contrário, eu tenho que usar outra análise estatística, como hipótese, hipótese, etc. Tá? Formato dos diagramas quando eu estou comparando as interpretações, tá? Isso aqui é com relação à comparação de box plots. Então, comparação de box plots. A segunda aqui é com relação ao formato dos diagramas, tá? Por que isso daqui é importante? Quais são as perguntas que eu posso fazer? Primeiro, os diagramas têm formatos semelhantes, têm simetrias, dispersões são semelhantes, então tudo isso é possível de ser analisado se eu tenho informações de box plots lado a lado. Por exemplo, se eu tenho um box plot aqui, tá? Vou colocar um box plot rápido aqui, e se eu tenho um outro box plot aqui compartilhando, por exemplo, um mesmo eixo. Então, a comparação entre esses dois box plots pode ser feita utilizando as perguntas que eu acabei de citar, tá? Formato do box plot é importante, localização da mediana para saber a posição de distribuição dos dados é importante também. E aí essas comparações a gente pode empregar para analisar a influência de uma variável X no resultado do processo, tá? Durante uma fase de análise, por exemplo, da metodologia DMAIC, enfim. Podemos utilizar para verificar o resultado de uma alteração realizada no processo, porque a distribuição de dados pode mudar, então influência é algo possível de verificar, tá? Influência de X em Y, ou também nós podemos verificar, como eu acabei de comentar, validação de mudanças, tá? De extrema importância, e também realizar o acompanhamento periódico do processo, porque se não muda a tendência é nós termos aí um processo um pouquinho mais estável. Claro, com o auxílio de cartas de controle, a gente não pode afirmar absolutamente nada sobre a estabilidade de processo utilizando simplesmente um box plot. Mas mesmo assim, essa ferramenta que nós acabamos de mostrar para vocês, tá? A construção dela me leva a crer, me leva a tirar informações relevantes. Nem sempre a minha mediana, né, o Q2, vai estar no centro, tá? Depende muito da distribuição dos meus dados, porque o valor do meio vai ser a posição da mediana, mas do meio com relação à distribuição dos meus dados. Vamos supor que eu tenha 100 dados coletados, tá? 100 dados aqui, a posição 50 é que eu vou colocar o Q2. E aí o tamanho da caixa vai depender da variabilidade do meu processo, tá? Se o meu processo estiver muito variável, ou seja, como dizia o padrão alto, abaixo de Q2, é claro que a gente vai ter uma caixa um pouquinho maior, e assim o oposto também é verdadeiro. Se tiver uma variabilidade menor, um desvio padrão menor, a caixa de Q3 também ficará um pouquinho menor com relação ao resto, tá? Box plot, definição, quais são as informações no gráfico, cálculos do limite superior e inferior. Tenho a construção de um box plot, o passo a passo para construir um box plot. É isso que softwares como Excel, Minitab faz. Tenho como colocar em prática aqui os conceitos de interpretação e associação de distribuição com relação ao formato de um box plot. E um outro cenário possível as interpretações desse box plot quando eu estou fazendo uma comparação. O que eu devo observar?
localização da mediana, formato dos diagramas, se muda, porque aí eu consigo checar a influência de x e y, validar as mudanças e também checar uma certa estabilidade, ter um controle do meu processo com a associação das cartas de controle. Bacana? Espero que vocês tenham gostado desses conceitos de box plot aí. Não é um assunto simples, não é um assunto fácil, tá, de dominar. Mas muita gente pediu, né, como que seria isso na prática, como que eu faço a construção, passo a passo. Então tudo isso está documentado nesse momento com vocês. Qualquer dúvida, nós estaremos à disposição e eu vejo vocês no próximo encontro. Até lá!